Fala, galera! Você que fez o concurso público nacional unificado, CPNU, famoso Enem dos concursos públicos, tá? Não sabe como calcular sua nota? Está em dúvida? Não entre em desespero. Chama que o Chicão resolve. Galera, fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir exatamente como calcular sua nota e ter mais ou menos um panorama de como vai ficar a sua situação. Tá legal, galera? Olha só, pessoal. Esse vídeo aqui é o 2, parte 2, tá? De um outro vídeo, tá? 2 de 2. Um outro vídeo onde eu falei ali sobre os principais problemas que eu identifiquei durante a prova e que contribuíram decisivamente para aqueles candidatos mais preparados. E esse vídeo agora é direto ao ponto, como calcular a sua nota. Tá bom, pessoal? Para isso, vamos primeiro para o edital. Vamos ao edital. O que é que diz o edital? Então, ó, olha só. O edital aqui, olha, vamos para o item 7, onde fala aqui das tabelas, tá? Tem tabela, são 3 tabelas 1, 2 e 3 nesse item, tá? Essa tabela 1 fala aqui, olha, cargo e especialidade de demanda com etapa de título valendo 10% do total dos pontos ou de pontos, beleza? Então, tem aqui, ó, dividido em etapas, primeira e segunda etapas, tá legal? Primeira etapa lá, no caso, composta de prova objetiva de conhecimentos gerais, a P1, mais a P2, composta de prova objetiva de conhecimentos específicos. 20 questões de conhecimentos gerais, aplicadas no turno da manhã, tá? E 50 questões de conhecimentos específicos aplicadas no turno da tarde. E mais a prova 3, ou P3, né, que é a prova discursiva, com uma questão de redação discursiva, tá, que foi aplicada também no turno da manhã. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular essas notas, pessoal? De acordo aqui com o edital. Tá? Então, na prova 1, ou AP1, tá? Prova de conhecimentos gerais, eu vou pegar o número de acertos, ou seja, o número de questões que eu acertei, de acordo com o gabarito preliminar, tá? Vale lembrar que quando você calcula a sua pontuação com base no gabarito oficial preliminar, ele ainda fica dependente de ajustes, né? Porque aí tem muitas pessoas que vão entrar com recurso nas questões, em algumas questões, tá? E uma vez esses recursos sendo aceitos, certamente os gabaritos eles podem sofrer mudanças. E com isso você pode também suas notas sofrerem alterações, tá legal? Mas vamos considerar o gabarito preliminar, beleza? Então, vou pegar o número de acertos na prova P1 de conhecimentos gerais, na parte da manhã, multiplicar por 100 e dividir por 20. A nota máxima auferida, tá, é de 100 pontos. Tá? Eu vou multiplicar esses 100 pontos por 0,2, que é o peso exigido para a nota, tá? 20%, 20% de 100, 20. Ou seja, a nota máxima ponderada que você pode chegar é no máximo 20 pontos, beleza? E aí a nota de corte? A nota de corte corresponde a 40%, que é 8 pontos. Nota de corte ponderada, tá? Então, pessoal, muita gente está com dúvida, tá? Se os 40% eu contabilizo em relação às questões ou a pontuação das questões, tá? Então, eu vou mostrar daqui a pouco uma planilha. Eu elaborei uma planilha de Excel, que fica mais fácil da gente visualizar os números, os valores, tá bom? Que vai ficar legal para você compreender, tá bom? Então, na P2, eu vou pegar cada eixo, que a prova lá estava dividida em 5 eixos, tá? Cada eixo temático daquele tem um peso diferente. E cada eixo também tem um peso diferente a depender do cargo ou órgão do qual você estava pleiteando a vaga, tá bom? Então, vou fazer a mesma coisa. Nota máxima 100, multiplicar pelo fator ou peso 0,5, que vai dar aí 50 pontos. O mínimo, ou seja, a nota de corte, 40%, 40%, 20%, tá bom? Que vale aí a 20 pontos. A questão discursiva, questão única, ela não tem nota de corte, tá? Isso é interessante, pessoal. O que é que fala sobre a questão discursiva e a respeito desses 40%? Nós vamos analisar aqui, olha, abaixo da tabela 3, no edital, no item 7.1.1.1.21, diz o seguinte, ó, será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 40% da pontuação, tá? Nas provas objetivas de conhecimentos gerais P1 e conhecimentos específicos, tá? P2, ou obtiver nota 0 na prova discursiva. Ou seja, o candidato
que não atingir os 40% respectivos na P1 e na P2 e ainda zerar ou zerar na prova discursiva, ele está eliminado, tá bom? Então, analisando aqui o nosso quadro, nós vamos ver o seguinte, ó. O mínimo na P1 é 8. Se o candidato tirou 7, já está eliminado. O mínimo na P2 são 20 pontos. Se ele tirou 19 pontos, já está eliminado, tá? Ou 19,5 pontos é possível, tá? Se na prova discursiva ele zerou, tá eliminado, tá? Então, qualquer uma das situações é possível ou passível de eliminação. E aí lá no final, nós vamos calcular a nota final que será lançada e publicada, né, no momento da homologação e nomeação. E aí, como é que será feita essa conta? Tá? Essa nota será lançada com base na nota final ponderada, NFP, tá bom? Então, eu vou pegar a nota ponderada das provas objetivas somadas P1 e P2, provas objetivas de conhecimentos gerais, mais provas objetivas de conhecimentos específicos, tá? Mais a nota ponderada da prova discursiva e mais a nota ponderada da prova de títulos naqueles que houver exigência da titulação, tá bom? Então, quando eu somar esses três componentes, aí vai ser calculado a minha nota final, beleza? Então, olha, nós vamos agora acompanhar um exemplo direto, tá bom? Numa planilha de Excel que eu elaborei, que aí vai ficar mais fácil da gente compreender, tá legal? Vamos ver, vamos comigo aqui. Tá todo mundo acompanhando aí? Beleza, vamos lá, ó. Tá aqui a planilha de Excel, tá bom? Planilha de Excel, para que a gente possa acompanhar. Aqui eu transferi as informações da tabela 1, tá? Lá do edital, tá bom? Então, olha, a P1, a P2 e a P3. Os eixos respectivos, eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4 e eixo 5, respectivos da prova P2, a prova de conhecimentos específicos, a prova objetiva de conhecimentos específicos, que são total de 50 questões. Cada eixo, 10 questões, tá? 5 vezes 10, 50 questões. E a P1, 20 questões, não tem eixo, beleza? O peso da P1 é igual a 1, tá bom? E o peso da P2, cada eixo ele tem um peso diferente, tá bom? Então tá aqui, ó. Olha aqui no exemplo, 14 acertos, 20 questões da prova objetiva de conhecimentos gerais, 14 acertos, 14 vezes 1, tá? Então como é que eu vou calcular esta nota? Essa nota será calculada da seguinte forma, estava lá no edital, na tabela, tá bom? Eu vou pegar 100 vezes o número de acertos no item, tá bom? No caso aí na prova, dividir por 20 pelo número de questões ou a quantidade de questões, no caso 20 questões, tá bom? Então, quando eu multiplico 100 vezes 14, tá? Dividido por 20, igual a 70. 70, Francisco, já é a minha nota? Não, não é ainda a sua nota. Agora você vai ter que ir para o segundo passo, que é multiplicar pelo peso equivalente do item, tá bom? Da P1. Então, olha, 70 vezes 0,2, tá? Eu tenho que identificar o seguinte, olha, o máximo que eu posso conseguir de nota neste item na P2, na P1, são 20 pontos. Nota máxima ponderada. Porque, olha, são 20 questões e vale 1 cada uma, tá? Se eu acertar os 20, obviamente que vai dar 20, é o máximo, tá bom? Mas, no caso, acertou 14, tá bom? Quando eu apliquei o fator, veio para 70. Então, 70 vezes 0,2 igual a 14. 14 é a nota parcial, tá? Nota, no caso, a nota ponderada adquirida na P1. Muito bem. Qual é a nota de corte? Tá aqui, ó. Nota de corte é igual a 8 questões. Esse 8 questões significa o quê, Francisco? 40% de 20. Então, lá no edital, quando ele diz que será eliminado o candidato que obtiver menos de 40%, tá? Nas notas da prova objetiva, conhecimentos gerais e da prova objetiva de conhecimentos específicos e ou zerar a prova de redação, a prova discursiva, tá? Então, aqueles 40%, pessoal, olha, corresponde a esse valor aqui, olha, após multiplicar pelo fator, tá bom? Por exemplo, se eu fosse considerar, conforme muitas pessoas estão confundindo, considerar os 40% aqui em cima no número de acertos, limpo, seco e sacudido, ou seja, eu fiz 14 questões e 20. 14 questões e 20 dá 70%. Aí o cara, opa, beleza, 70%. 14 questões e 20, tá?
Aí lá em 50 questões, 26 questões. Opa, 26 questões deu mais de 50%. Opa, tá ótimo. Não, não é desse jeito, tá bom? Você tem que aplicar o fator correspondente para, a partir daí, você saber se você ficou dentro dessa margem aqui, tá bom? Acima de 8 questões na nota ponderada para P1 e acima de 20 pontos, tá, na nota ponderada para P2, tá bom? Então, olha, para o caso aqui da P1, com 14 acertos, após aplicado o fator, né, e depois o peso de 0,2, tá? Nota parcial ponderada aqui, 14 pontos, ou seja, 6 pontos acima da nota de corte, beleza? Para P1, prova objetiva de conhecimentos gerais. Agora vamos fazer o cálculo para a prova de conhecimentos específicos, tá bom? Então vamos lá. No eixo 1, no caso aqui, olha, o mapa. Você observar, eu tive o cuidado de, dentro do bloco 3, né, ambiental, agrário e biológico, né, agrário, ambiental e biológico, no bloco 3, eu tive o cuidado de colocar todos os cargos, né, ou os ministérios, ou os órgãos que estão inclusos dentro daquele bloco, tá? O MAPA, a FUNAI, o INCRA, o IBGE, o MCTI, o Ministério de Tecnologia e Inovação, e o Ministério de Gestão e Inovação, tá bom? Então tá aqui, ó. Vamos lá para a P2, a prova objetiva de conhecimentos específicos. Como é que eu vou fazer o cálculo? São 10 questões, tá bom? Nesse, o eixo 1, peso 1. O eixo 2, peso 4. O eixo 3, peso 1, o eixo 4, peso 3 e o eixo 5, peso 1. Então, vamos lá. Para o exemplo, no eixo 1, acertou 50% ou 5 questões em 10. 5 vezes 1, 5. Beleza, 5 pontos aqui, tá bom? O eixo 2, peso 4, olha, peso 4. Acertou 6 questões. 6 vezes 4, quanto é que dá? 6 vezes 4, 24. 24 com mais 5 do item anterior, que eu tenho que somar, tá bom? 24 com 5 dá 29. O eixo 3, peso 1, acertou 3 questões. 3 vezes 1, 3. Eu já tinha 29 pontos, né? Somado anteriormente. 29 com 3 dá 32 pontos, correto? Então vamos lá. Vamos para frente. Agora nós vamos para o item ou eixo 4. O eixo 4, peso 3. 8 acertos ou 8 questões acertadas de acordo com o gabarito preliminar. 8 vezes 3, 24. Tá? 24. Aí somado já os valores anteriores. E por último, o eixo 5, tá? Peso 1, 4 questões, 4 vezes 1, 4 pontos. Então, eu tenho aqui o cálculo da minha nota, bom? Da minha nota da P2, da prova objetiva de conhecimentos específicos, tiradas direto do edital, a forma de calcular. Então, eu vou pegar cada eixo com seu respectivo peso e multiplicar pela quantidade de acertos ou quantidade de itens que eu acertei dentro daquele eixo, tá bom? Então, aí vou somar todos eles, tá? E para tirar e fazer um cálculo de uma nota ponderada. Então, eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4 e eixo 5. Somei todos eles, obtive, então, a nota igual a 60. Opa, 60 já é a minha nota final? Não, não é a sua nota final. Você vai pegar esse 60 e vai multiplicar pelo peso ou o fator de peso determinado no edital. Tá legal? Qual é o fator de peso para a P2, para o objetivo de conhecimentos específicos? 0,5 ou 50%, tá bom? Então, se na P1 era 0,2, na P2, 0,5. Então, 60 vezes 0,5 é igual a 30, tá bom? Então, o máximo que poderia ser obtido, se tivesse tido êxito em todas as questões, tivesse acertado todas as questões, seria 50 pontos, tá bom? A nota ponderada, obviamente. Então, vamos lá. Qual é a nota de corte? 20. Se eu acertei, no caso, aí o exemplo, 30, né? 30 pontos, ou seja, está 10 pontos acima do mínimo necessário para corte, que equivale aos 40% de 50, tá bom? Qual é a minha nota final? A minha nota final vai ser resultado da nota parcial obtida da nota ponderada da prova objetiva de conhecimentos gerais, 14 pontos, mais a nota, olha aqui, ó,
tá? Mais a nota ponderada obtida na prova objetiva de conhecimentos específicos, 30, mais a nota da prova discursiva, a minha P3, que ainda não tenho a nota, tá bom? Ainda não tem a minha nota, a P3 tá aqui, olha. P3 ainda não tem nota, tá legal? Então, quando eu somar todas elas, eu vou ter a minha nota final ponderada. Lembrando que aqui, no caso, em especial, estou com 44 pontos, porque eu só tenho a nota objetiva de conhecimentos gerais e a nota objetiva de conhecimentos específicos. Ainda não está aqui somada, no caso, a nota discursiva da redação. E também não está somada aí a nota dos títulos, tá bom, pessoal? No caso do mapa, apenas é considerado título, só pode ser considerado como título, a experiência profissional na área de fiscalização agropecuária. Por exemplo, os servidores ou aquelas pessoas que trabalham nos órgãos de fiscalização, nas barreiras sanitárias. Não tem as barreiras sanitárias? Todos os estados não tem lá os seus órgãos correspondentes, tá bom? No caso aqui no estado do Tocantins, onde eu moro, né? O órgão responsável pela fiscalização sanitária é a ADAPEC, a Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins. Então, aqui contabilizando apenas P1, P2 e P3 para o mapa, considerando apenas P1 e P2, 44 pontos. Muito bem. E se eu estiver considerando aí a FUNAI? Opa, com relação à FUNAI, os valores, a nota final, você vai observar aqui a nota. Por quê? Os pesos no eixos da P2 são diferentes, tá legal? Então, olha, a P1, o peso é o mesmo em todos os órgãos, em todos, tá bom? A P1 não muda, 14 acertos, peso 70, vezes 0,2, 14, não muda. Agora, o que vai mudar, o diferencial vai ser aqui na P2, a prova objetiva de conhecimentos específicos, cujos pesos são diferentes. Então, o eixo 1, peso 1, tá? 5 questões acertadas. O eixo 2, peso 3, 6 questões acertadas. O eixo 3, peso 1, 3 questões acertadas. O eixo 4, peso 2, 8 questões acertadas. E o eixo 5, peso 3, 4 questões acertadas. Perceba que, diferentemente do mapa, aqui não tem nenhum peso 4, tá bom? Lá no mapa, o eixo 2 é igual a 4. Aqui na FUNAI, 3. Então, somados, nós temos aqui a nota, o cálculo da nota, 54 pontos, considerando a FUNAI, tá? Multiplicado por 0,5 dá 27. Ou seja, a nota de corte, 27 pontos acima do mínimo necessário para a nota de corte, tá? 27 pontos aqui, ó, tá? 7 pontos acima do mínimo. Então, com esse resultado, minha prova será corrigida normalmente, porque eu estou acima da nota de corte, tá legal? Falta aí, então, a nota da redação, a prova discursiva, beleza? Nota final ponderada, considerando P1 e P2, 41. E o INCRA? O INCRA, os valores são muito semelhantes, tá bom? Então, também deu 41, nota final ponderada, e aí fica da seguinte situação, tá? Os eixos, também eles deram uma variada aqui. O eixo 1 é igual a 1, 5 pontos. O eixo 2 igual a 3 vezes 6 dá 18. O eixo 3, né? Olha, o eixo 2, o eixo 3 vale 1 vezes 3 é 3. E o eixo 4 vale 2. 2 vezes 8, 16. E o eixo 5, 3. 3 vezes 4, 12. Total, 54 pontos, tá? Multiplicando, então, por 0,5, os mesmos 27 lá da FUNAI, beleza? Olha só, perceba aqui, mesma coisa, tá bom? Ó, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, peso semelhante aqui nos diferentes eixos, INCRA e FUNAI. Agora vamos lá para o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Vamos lá. No IBGE, pessoal, os pesos são da seguinte forma, olha. O eixo 1, peso 1, 5 questões, 5 pontos. O eixo 2, peso 1, 6 questões, 6 pontos. O eixo 3, peso 2, 3 questões, 6 pontos, tá bom? O eixo 4, 4 pontos. 8 questão, 8 vezes 4, 32 pontos. E o eixo 5, 2 pontos, 4 vezes 2, 8, tá? Somados, então, 57 pontos. 57 pontos. Vou multiplicar pelos respectivos fatores, sim. 0,2 para P1 e 0,5 para P2. E aí eu vou ter que 57 multiplicado por 0,5, que é o peso aí exigido para o item, tá bom? 0,5, 28,5, também acima da nota ponderada de corte, tá bom? Que é 20, tirou 28,5. E a P1 continua do mesmo jeito, tá legal? 14, bem acima do 8. Vamos ver como é que fica agora a situação para o Ministério de Ciência,
tecnologia e inovação. Olha só, de novo, P1 continua do mesmo jeito, os 14 pontos está lá da nota, normal, de boa. E nós vamos agora para o AP2, que são os eixos diferentes. O eixo 1, peso 2, vezes 5, 10. O eixo 2, peso 3, vezes 6, 18. O eixo 3, peso 2, vezes 3, 6. O eixo 4, peso 1, 8. 8 vezes 1, 8. E o eixo 5, peso 2, 4, dá 8 pontos. Então, somados 50 pontos, quando eu calcular aí a minha P2. Multiplicado, então, pelo peso de 0,5, eu vou ter 25 pontos. Tá legal? Então, também acima da nota de corte, dos 40%. Então, 14 com 25, 39. Faltando também a nota da P3 ou a nota da redação, a prova discursiva. Tá legal? E por último, nós vamos agora para o MGI, o Ministério de Gestão e Inovação. Tá bom? P1, mais uma vez, não muda, segue o bonde. E agora nós vamos para a P2. A P2, vamos lá. Os pesos, né? O E1, primeiro eixo ali, vale peso 4. Então, 5 questões acertadas vezes 4, 20 pontos. O E2 vale peso 3. 6 vezes 3, 18. Os demais pesos, todos iguais a 1. Tá? O eixo 3, peso 1, vezes 3 questões, 3 pontos. O eixo 4, peso 1, vezes 8 questões, 8 pontos. E o eixo 5, 1 ponto, vezes 4 questões, 4 pontos. Então, total, 53 pontos. Multiplicado pelo fator 0,5, nós temos, então, 26,5. 26,5 é maior que 20, portanto, também está dentro. Bom, não foi eliminado pelo critério dos 40%. Legal? E a nota final ponderada, considerando P1 e P2 para o MGI, neste exemplo específico, 40,5, galera. Beleza? Então, pessoal, olha, é extremamente importante você ter noção de como é que calcula essa prova sua, tá bom? Por quê? Bem, no outro vídeo eu até mencionei, olha só, a quantidade de erros causados pelos candidatos, a quantidade de problemas apresentados pelos candidatos, por exemplo, que deixaram de preencher, de assinar o cartão resposta, deixaram de transferir a frase do caderno de questões para o cartão resposta, deixaram de colocar o número do gabarito que estava no cartão de questões para o cartão resposta, tá? Ou seja, a quantidade absurda de erros. A pessoa que não soube marcar lá na alternativa, marcou com X. Outras pessoas que estavam, ao invés de estar com a canetinha preta, estavam com a caneta azul. Então, se considerar toda essa galerinha, que é por N razões, elas se perderam pelo caminho, tá bom? Então, você tem aí muita chance, tem uma boa chance, principalmente aí quem estudou, quem se dedicou um pouquinho, ou quem tem mais experiência do concurso. Tem aí aqueles candidatos que não conseguiu, especialmente na parte da manhã, não conseguiu finalizar a redação, que estava lá de 35 a 40 linhas, teve candidato que não conseguiu atingir o mínimo das 35 linhas na redação, tá, pessoal? Teve muito candidato. Teve outros candidatos que não conseguiu transferir todas as respostas do cartão do caderno de questões para o cartão resposta. Ele saiu chutando ali, teve questões que ficou em branco. Escutei de tudo já, tá? Teve candidatos que não sabia, simplesmente. O candidato vai fazer a prova pela primeira vez na vida. E ele não sabe como é que transcreve, como é que tira do caderno de questões para o cartão resposta. Teve candidato que, ao invés de preencher a bolinha completamente, ele deu um X. Pum, perdeu. Tá legal, galera? Então é isso. Salve, Chicão!